Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Camila. E eu sou a Lê. Hoje a gente vai fazer mais uma análise, entre muitas aspas, porque não é nada muito técnico, é mais um comentário informal sobre uma série. Então, a gente já trouxe aqui episódios sobre filmes, 2 filmes, 3 filmes, alguns filmes, enfim, não lembro. E teve uma repercussão bem legal, então continuem comentando. Inclusive, a ideia desse episódio veio de uma seguidora, ou seguidora, eu não sei. Porque eles comentaram lá, foi um pedido de um ouvinte que comentaram lá no vídeo, mas não tem o nome de usuário, então não sei quem foi. Mas sugeriram que a gente fizesse sobre o Império da Dor, que é uma série recente agora que tá na Netflix, que fala sobre a indústria de como que é o nome? Oxidona. Ah lá, tô bem preparada. Oxycontin, exato. Oxycontin é um nome... Comercial. Da Oxidona, que é essa medicação que teve um histórico muito grande, muitos relatos de abuso por dependência dessa substância. Oxicodona. Perdão. Oxicodona, então. Desculpe. E teve vários casos de relato de abuso e ela é um painkiller. Eu acho que, inclusive, em inglês, o nome da série é Painkiller, que significa analgésico, né? E a gente deu o título desse episódio de... Temos que suportar a dor. Porque, justamente, o analgésico, o painkiller, que se a gente fosse traduzir literalmente para o português, é aquele que mata... a pílula que mata a dor, vamos colocar assim. E o quanto a gente, de fato, precisa de um medicamento para não tolerar esse desconforto físico que a gente está sentindo e o quanto é, entre aspas, adaptativo ou esperado que exista algum nível de dor. Então, identificar esse limiar de dor que a gente está sentindo, ver quanto a gente precisa ser medicado, mas a prerrogativa de muitas pessoas que acusam a indústria e, enfim, toda a história acerca desse medicamento é de que muitos médicos acabaram prescrevendo um medicamento sem que houvesse, de fato, a necessidade, sem estar a par dos riscos envolvidos nesse, por exemplo, especialmente nesse caso de abuso, e eu não virei ampulheta e estou sendo julgada por Letícia. Eu sabia que você não ia virar, eu sei das coisas. Ai, gente, eu falei 1 segundo antes da gente começar e eu já tinha esquecido. Minha memória de curto prazo, eu tô tendo amnésia dissociativa. É verdade. Quem pegou a referência, pegou. Quero saber quem é ouvinte assíduo e vai saber, não vou explicar as piadas. Pegou. Quem não pegou, assiste todos os episódios e descobre. Posso começar com uma das coisas que me impactou logo no começo do seriado, né? Pelo menos do que eu assisti. Mas a gente nem fez a sinopse. Bom, se você vê esse começo, pode impactar. Pode comentar. Foi que aparece uma pessoa, né? Que não é ator, né? Não tá ali dramatizando. E ela fala... muitas, né, dos nomes, das circunstâncias, enfim, foram trocados, né? Enfim, são fictícios. Alterados. Isso. Mas se tem uma coisa nessa história toda que não é fictícia, é que eu perdi meu filho e isso é uma realidade, né? Meu filho com tantos anos, não sei o quê. E aí mostra a foto do filho, é uma cena, assim, acho bem pesada. E todo começo de episódio aparece a cena de uma família, né? Ou de uma mãe ou de um pai que perdeu um ente querido por conta do abuso dessa substância. Então, isso me... É bem legal, né? Isso me... Eu vi também com a minha mãe. Então, quando a pessoa é mãe, eu acho que ela fica mais mobilizada e empatiza ainda mais com a dor que deve ser perder um filho, né? Então, a gente também ficou já começa com esse impacto. Sim. E depois... Então, aí vem a sinopse. Quer falar? Posso falar? Antes de tudo, vocês lembram do Dr. House? Sim, óbvio. Foi a primeira, acho que talvez na mídia, a primeira vez que verdade, ele era oxicodona. viciado em oxicodona, exatamente. Enfim, ele tinha aquele problema na perna, né? Ok, vamos lá. Qual que é a sinopse? Eles contam a história da droga Oxycontin, isso, exatamente. Que foi uma droga que foi criada por uma família, que é uma das famílias mais malignas dos Estados Unidos. Tem um livro, antes, para quem não quiser assistir o seriado, tem um livro que chama O Império da Dor, a ascensão e queda de uma das mais poderosas famílias americanas e seu criminoso império farmacêutico, né? Porque o que acontece? Essa galera, essa família, enfim, eles eram donos de uma indústria farmacêutica, eles compraram outra... E tinha toda aquela coisa do a gente tem que ganhar dinheiro com o medicamento. O que, até então, faz sentido, né? Assim, como qualquer outro comércio, como qualquer outro... Visa o lucro. Você visa o lucro. Só que eles descobriram... Essa família é Sackler, a família Sackler. E eles descobriram... Eles fizeram esse medicamento, essa oxicodona, e ele era
tipo uma heroína em pílula, né? Assim, É um opioide, né? É um opioide. E, tipo, a coisa era muito, muito mais poderosa do que a morfina, que é o que eles usavam até então. Só que eles começaram a veicular... Vocês lembram daqueles anúncios dos anos 50? Por exemplo, sua mulher está deprimida, Valium, enfim, né? E eles... mostra Valium também. Exato. Então, assim, tem aquela coisa do todo mundo pode tomar, inofensivo e tudo mais. E eles fizeram um marketing muito, mas muito bem feito em cima dessa droga. Então, a série em si, que ela tem uma parte mais ficcional, ela tem os personagens ali, mas ela conta. Basicamente, o protagonista meio que seria aquele cara, o primeiro cara, eu não vou lembrar o nome do personagem porque a minha memória é péssima. O sobrinho do dono da... Não. Tem uma família que tem o... Então, mas quando o dono dessa indústria farmacêutica morreu, não foi o sobrinho que herdou? Foi. E não era o sobrinho que era muito... E ele conversava com o espírito da pessoa que morreu. Mas a questão é que tem uma família também que tá ali na série, né? Uma família de um cara que tem uma mecânica. E ele... Sim. Ele sofre um acidente banal ali, porque o filho dele faz uma brincadeirinha com a máquina. Ele tem muita dor. E ele começa a tomar Oxycontin, que é essa droga que lançou e estava nova. Em paralelo, tem a história de uma menina, uma adolescente, assim, deve ter o quê? Uns 20 e poucos anos, que encontra nesse mercado farmacêutico um trabalho. Ela vai nos médicos dizer, olha... Sabe, tem uma um nome... promotora. Promotora, exatamente. Ela vai nos médicos e ela vende essa droga. Ela fala, não, então, tem uma nova droga, tal, não sei o quê. E eles tinham uma proposta de marketing muito bonitinha. Tinha um remédiozinho de pelúcia. E por que a gente deu esse nome para o episódio? Porque em uma das palestras que elas fazem ali, naquelas festas da empresa e tudo mais, uma das falas da palestrante é: a dor já não é algo que temos que tolerar. Porque, assim, quando você vai falar de dor para um paciente, você faz aquela escala subjetiva de dor. Como é que você vai medir dor? Você não mede dor. Então, quando o cara tem uma dor muito forte, eu dou para ele um remédio muito forte. Só que o que começou a acontecer? As pessoas relatavam dor muito forte. As pessoas relatavam dor muito forte e, às vezes, elas nem relatavam dor muito forte, mas o médico receitava mesmo assim, porque começou a ficar viral o negócio. Do tipo, o adolescente que põe uma muleta de mentira e vai no médico falar que está com dor. E, em paralelo, também tem a narradora da história, que, inclusive, é uma atriz que fez Orange is the New Black. Sim. E ela tá muito... Eu não sei o nome da atriz, Que é cara. quem denuncia. Ela é maravilhosa. Ela tá muito boa nessa série. E ela denuncia toda essa questão, porque ela perdeu um filho também para essa droga, pro Oxicodona? Não, ela tem um irmão, não é um filho. Eu falei besteira. Ela tem um irmão que tá preso por causa de drogas e tudo. E, enfim, e ela conta toda essa história. E o final da série também é muito bom, que eu não vou contar, ou eu conto? Não, né? Não precisa. Tá bom, não vou contar. Mas o final da série é muito, muito, muito bom, porque... Enfim, assistam. O que eu acho muito legal Eu contei a sinopse direito? Ficou meio confuso? Não, acho que sim. É a história da droga. Enfim. Não, e do quanto a indústria farmacêutica trabalhou ali a cabeça das vendedoras para poder divulgar isso para os médicos eu achei muito interessante a estratégia de contratarem só moças bonitas, jovens, lindas, bonitas, né, bem vestidas, sim, para fazer visitas, né, para esses médicos e oferecer almoço, né, uma coisa assim meio que sedutor. Sedutor. Inclusive isso sai tudo palavra. do controle, né? Sim. Sai tudo do controle porque em algum momento a coisa começou a ficar tão grave. Então, assim, o abuso começou a ficar muito maior, a overdose começou a crescer muito, a violência ali da cidade começou a disparar. E as próprias vendedoras, as próprias consultoras que iam nos médicos, quando eles tinham aquelas festas para comemorar o sucesso da indústria, todas elas usavam o remédio, elas cheiravam o remédio. Então, começou a ficar todo mundo muito viciado e foi, de fato, uma epidemia desse medicamento. E esse medicamento, até hoje, ele pode ser comprado. E ele não é tarja preta. Sabe, outra cena que eu gosto muito? Tem uma cena que a menina mais jovenzinha lá, que foi recém-contratada, ela vai tentar vender, né, as maravilhas do medicamento para um dos médicos. E é um médico, assim, super... Médico raiz. Raiz, né? Orientado ali para ler realmente todos os componentes daquela droga. E aí ele fala para ela, guria, você é burra. Isso aqui é droga, você é uma traficante. Não sei o quê.
E a menina, coitada, dá pra perceber que ela não tá ali na malícia. Ela realmente Ela comprou, repete o folheto, né? Ela realmente não, porque isso aqui é comprou seguro. a história romântica Sim. da indústria, do tipo assim, nossa, você tem que vender porque é uma coisa maravilhosa, as pessoas não vão mais sentir dor. E ela vai, né, tipo, nossa, você não tá entendendo, é muito legal isso aqui. E o cara falou, meu, você não tá entendendo, isso aqui tem isso. Ele Isso aqui é cita droga, heroína, isso né? aqui é vicia, isso aqui vicia, e você é uma traficante de rabinho de cavalo. E aí ela sai chocada, assim, ela entra no carro e ela fica tipo... Porque eles, inclusive, eles veiculavam propagandas com as pessoas que usavam o medicamento. Um deles é esse cara da mecânica, que, inclusive, ele fica viciado no medicamento, porque como qualquer medicamento que a gente cria tolerância, cada vez você tem que tomar mais. Só que é uma droga que é, assim, muito poderosa. E ele começa a ficar... ele tomava de 12 em 12 horas, daqui a pouco era de 10 em 10, daqui a pouco era que estava ali cheirando antes o negócio. continuou sendo de 12 em 12, daí aumentaram a dose. Porque ele falou, ó, mas vai que com 10 horas eu ainda, né, começo a sentir dor, eu posso tomar, né, antecipar? E o médico falou, não, tem que ser de 12 em 12, mas você pode dobrar a dose. O que não faz sentido nenhum. E acho que isso mostra também que eu acho que deixou de ser uma questão de evitar a dor, mas também ter o benefício daquela droga. Exato. E ainda que seja difícil você traçar um limiar entre essas duas coisas, mas a pessoa que estava pedindo, assim, eu tô com receio de sentir dor, então você não pode aumentar minha dose ou diminuir o intervalo, na verdade... Será que ela estava com medo de sentir dor? Ou se o organismo dela já estava dando sinais de que ela estava precisando? Era mais já encaminhando para uma questão de adição e menos abstinência, né? para a função central da droga que lá no início a gente pensava que seria para diminuir de fato a dor, né? Então eu acho que é um limiar difícil de traçar entre essas duas coisas. Existiram 3 grandes ondas de overdose de opioides. A primeira começa lá em 1999, que foi quando começou a aumentar essa questão das prescrições de opioides. E aí, eles colocam aqui mortes por cada 100 mil pessoas, e começa, então, aqui sei lá, 4 mil, enfim, 4 pessoas a cada 100 mil, né, não sei o quê. E daí, depois teve uma segunda grande wave, que foi heroína, quando começou heroína, que foi lá em 2010. E agora tem os opioides sintéticos. Eu fechei o meu gráfico. Tem os opioides sintéticos que começaram lá para 2013. E, assim, hoje em dia, o gráfico não para de subir. Curiosamente, o gráfico de drogas prescritas, remédios, está ali um pouco para baixozinho, assim, depois de 2010. 2020, aqui dá uma baixada. Mas qualquer outro opioide e opioides sintéticos, a curva está subindo, vem subindo desde o começo aqui, em 1999... Mas de 2019 para cá, ela disparou. Então, assim, ainda é um problema que acontece. Agora, a gente também tem o fentanil. Não sei se vocês já viram a droga zumbi. Que a galera fica toda... Eu sei por causa a de gente fentanil, usa no hospital bastante. Por causa inclusive, fica uma indicação de série maravilhosa, Euforia. Vamos falar de Euforia? Vocês vão ter que assistir. Fentanil na Euforia? Eu já assisti, eu não lembro. Amo. Ai, a gente tem que fazer um episódio de Euforia quando for sair uma temporada nova, porque a gente pode pegar o contexto. Mas quem não assistiu, assista Euforia da HBO. Mas, assim... Outro dado, em 2017, nos Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos, foram emitidas mais de 191 milhões de receitas para opioides. Isso só em 2017, só nos Estados Unidos. Então, realmente ainda é um problema, né? Não é um problema que foi resolvido, de fato, assim... Na época foi muito pior quando apareceu essa Oxycontin, porque o negócio ficou maluco ali o negócio, mas ainda é um problema. E eu acho que também o fato de eu ter sugerido essa série, a questão a dor, a gente tem que tolerar a dor, no fim das contas, é porque o uso, ele não era para só dor, ele começou a ser um uso recreativo. E normalmente pessoas que têm transtornos mentais, elas buscam também o alívio da dor psicológica, né? Não à toa, benzodiazepínicos são os remédios mais vendidos do Brasil, porque eles deixam a sua emoção completamente nublada, né? Enfim, então eu acho que talvez por isso que a gente tem que pensar no sentido de que o que a gente quer tanto calar, e também falar um pouquinho sobre a questão da indústria farmacêutica. Vocês acham que a indústria farmacêutica ela é maligna? Eu acho que isso é um tema que importante também, né? Eu acho que é. Vocês querem opinar por... Você acha que é? Discorra. Eu super acho. Você acha que o quê? Eu acho que ela é super do mal. Que a indústria farmacêutica é maligna? Com certeza.
Eu sabia que ia dar treta. Vai, vamos. Eu não queria fazer esse episódio, então autorrevelação aqui, porque eu tenho uma opinião que muito provavelmente vai ser cancelada, mas enfim, sem novidades. Já que estamos na realidade, temos que atentar para o fato de que toda indústria visa lucro, seja ela da área da saúde ou não. Mas, para isso, como eu acho que entra uma discussão muito, muito grande, que a gente não vai conseguir contemplar aqui nesse episódio, mas a ética envolvida nesses profissionais, tanto médicos que prescrevem, quanto as pessoas, sei lá, os marqueteiros lá, porque mostra também no começo que eles eram donos tanto de uma indústria farmacêutica quanto de uma agência publicitária. Então, eles se valiam da intersecção entre fazer propagandas e vender os próprios remédios. E os caras eram bons. E hoje o marketing médico tem muitas limitações impostas por comitês regulatórios que não é mais do jeito que era antigamente. E aí eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados vendo essa série, porque, você pode ter uma visão muito sensacionalista do tipo, a indústria farmacêutica quer demonizar as nossas vidas e, enfim, acabar com tudo, mas o meu alerta é para o fato de que todas as indústrias visam lucro e visar lucro não é sinônimo de ser cruel. O que acontece? É óbvio que a gente vai poder tecer críticas a diversos tipos de práticas comerciais, mas eu vi, inclusive, o Jean falando isso, o Jean Leonardi, que é uma referência para nós em psicologia baseada em evidências, e uma das grandes críticas PBE é financiada pela indústria farmacêutica. Big Pharma. A Big Pharma é um grande vilão, que, assim, não sei financiado de onde as pessoas tiram essa conclusão, mas existe uma relação. Porque como a gente defende uma psicopatologia teórica, eu realmente não sei qual é o raciocínio das pessoas para dizerem que quem fala de PBE está sendo financiado diretamente. Eu queria muito ser financiada por alguma... Eu não tô sendo. Eu nunca vi ninguém recebendo Pix de Big Pharma nenhuma. Assim. Ô, Big Pharma, manda uns Pix aí. Esqueceram da gente. Poxa Mas, vida. enfim, existe esse dito aí de que a PBE é financiada pela Big Pharma. Não sei exatamente como chegaram nessa correlação. Até porque a gente não prescreve, mas tudo bem. Psicólogos nem Pois podem a prescrever gente nem tem medicação. culpa, mano. Mas, de todo modo, sei lá, se os psiquiatras, eles acham que podem ser influenciados, mas, de todo modo, existe essa associação. E o ponto, para mim, o que o Jean trouxe, eu achei curioso, ele fala assim, a indústria farmacêutica, a indústria de produção de lentes de óculos também lucra bilhões de reais por ano. Você deixa de usar óculos por causa disso? O Jean é incrível. Então, assim, a indústria de medicamentos lucra bilhões de dólares, reais por ano. Sim, mas você deixa de se valer do medicamento por causa disso? Então, assim, esse é um primeiro ponto do tipo, reconhecer que visar lucro é uma coisa natural no ambiente em que a gente está, em que o nosso sistema econômico vigente é assim que funciona. Mas isso também não significa que a gente não possa criticar e falar, não, temos que pôr limites do jeito que foi acontecendo, de que também... E tem um outro argumento, não sei se você quer comentar antes de eu seguir, mas tem um outro argumento que falam assim, mas se o dinheiro está nas mãos das grandes indústrias, as grandes indústrias financiam os estudos, porque sempre falta recurso para fazer pesquisa científica. Então, como eu posso confiar na pesquisa científica se ela foi financiada por uma grande indústria? Acho que a gente pode entrar nesse questionamento em seguida, mas eu acho que você queria falar alguma coisa, né? Esse questionamento é bom, hein? Caraca! Entre janeiro de 2022 e 2023, a gente tem 300 mortes por dia por opioides nos Estados Unidos. Hoje, né? Então, assim... O que eu queria dizer é que, dados interessantes, o uso recreativo de opioides por adolescentes ultrapassa hoje nos Estados Unidos, esses dados são todos dos Estados Unidos, não peguei dados do Brasil, porque eu sou gringa, não, na verdade porque eu fiquei com preguiça mesmo, mas passa o uso combinado de cocaína, heroína e metanfetamina, isso eu achei muito interessante, eu não sabia. O que eu fiquei pensando em relação à indústria farmacêutica, eu acho que tem vários lados, né? O que mostra o seriado e é muito bacana é a Anvisa. Como é que chama a Anvisa dos Estados Unidos? FDA? O que significa isso? Food and Drugs Administration. Food and Drugs... ok. Enfim, a Anvisa dos Estados Unidos... Enfim. Eles têm... tinha um carinha lá, um personagem na série, que ele tenta barrar. Porque quando eles lançam a Oxycontin, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Só que, tipo assim, como a gente escreve... de um jeito que dê para vender esse negócio. Ok? E o cara que, não vou deixar isso passar, No fim das contas, esse cara daqui a pouco está trabalhando para a indústria, está podre de rico e ele passa, né? Então, assim, o que eu acho que essa série mostra muito bem é aquilo que eu sempre falo, que às vezes sou cancelada por isso. Todo mundo tem um preço, né? Então, quando você tem um ser humano que é responsável por um carimbo que vai mudar todo um negócio, muito cuidado.
né? Tipo, se 10 pessoas estão falando a mesma coisa, escuta o 11º que tem uma opinião diferente. Eu acho que pessoas são complicadas. Mas isso eu acho muito interessante. Como eles foram espertos no sentido de que, assim, é tipo a indústria do cigarro. A propaganda do cigarro... Quero indicar um livro. Roucos e Sufocados. Não sei se é esse o nome. Mas, enfim, é um livro sobre a indústria do cigarro, que também é uma indústria bem fedida. Né? Enfim. Que moral que eu tenho para falar? Nenhuma. Mas, assim... então, eles foram muito espertos nessa questão. Porque o marketing... desculpa. O marketing médico, o marketing da indústria, ele é muito bom. Até hoje, a gente tem... Quando você compra o cigarro e tem aquele... Você infarta, você envelhece. Tipo, você sabe daquilo. Mas, assim, o marketing da indústria naquela época, antigamente... Era muito diferente, né? Não, era glamuroso fumar, não se falava muito em termos do que era ruim, o que não era. Então, assim, tome Coca-Cola, é bom para todos. E, tipo, por isso que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração o passado, para não fazer as mesmas cagadas hoje. Mas eu sou completamente contra o discurso de que a Big Pharma é má. A indústria farmacêutica é responsável também talvez, por eu estar aqui hoje. Porque na época que eu estava no fundo do poço, os remédios psiquiátricos me deram uma bela de uma força. Né? Então, assim, nem tanto para o céu, nem tanto para a terra. De fato, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E um outro movimento interessante que eu achei genial, que é muito cômodo, é você falar... Bom, eu vendo cigarro, mas eu aviso que o cigarro mata. Se você usa... Porque você é obrigado hoje, né? Não importa, não importa. Se eu aviso e você usa, mesmo assim, o problema não é meu. O problema é seu. É uma transferência da responsabilização, porque assim, né? eu tô só vendendo, você tá comprando porque você quer. E aí eu fico olhando e pensando, não é que é mesmo? Assim, quando eu fumo, eu não tô culpando o Marlboro ali. Eu sei que faz mal. Por que eu tô fumando? Porque eu sou besta. Mas aí é muito complicado. Então, eu gosto de colocar jogar essas coisas que não tem resposta, porque não tem resposta. Eu não gosto de pessoas que falam, a indústria farmacêutica é má, ou a indústria farmacêutica é maravilhosa. Gente, as coisas têm tantas nuances, e por isso que eu acho que essa série acerta muito. Porque ela vai mostrando tantos lados que você fica assim, cara... Eu posso fazer uma confissão, então? Confesse. Quando você falou que assim, a gente sempre, né, decide em grupo, quais vão ser os episódios, quais vão ser os temas, eu falei, ok, mas eu tinha muita... O preconceito que eu tinha dessa série era que ela seria muito enviesada no sentido de, a indústria farmacêutica é culpada por todos os vícios da humanidade e todos os desvios morais, e isso tem que acabar porque o capitalismo é cruel, homem primata, capitalismo selvagem, oh meu Deus. Então, assim... Desabafo da gata. Acho que tem muito conteúdo nesse sentido, assim, de colocar como, se visa lucro, então é cruel. Uma associação, assim, nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente entender essas nuances todas que a Lê está trazendo. Então, assim, é óbvio, e eu acho que também, na sua fala, eu queria pescar uma coisa da questão da ética, de que você meio que coloca assim, se todo mundo tem um preço, né, na sua fala, é mais ou menos questionando o quanto as pessoas são corruptíveis. Eu questiono totalmente. Sim, então, assim, eu acho que é uma coisa importante da gente levar em consideração, assim, médicos são seres humanos que podem ser corruptíveis. Tanto havendo um interesse pessoal, financeiro, econômico por trás, então, nesses casos, assim, de vinculação com indústrias que eles sabidamente tinham a consciência de que faria mal para os pacientes, quanto em casos que a pessoa não necessariamente sabe e ela própria está sendo ludibriada pelo discurso, como foi o exemplo da vendedora que você deu. E a Camila falou, a menina, às vezes, genuinamente, ela acreditava que ela estava vendendo. Sim, ela era uma moça que não tinha muita perspectiva. Não tinha malícia nenhuma. Ela entrou ali, só que assim, ela foi ficando bem esperta. E eventualmente, ela percebe o buraco e ela fala, não, chega, eu vou testemunhar contra esses caras aqui. E isso também é muito legal. Isso é muito legal. A briga do tribunal é muito legal. Porque, assim, essa parte eu perdi. É lá pro final, porque eles mostram de um jeito muito esperto e muito cruel até, que o dinheiro compra qualquer coisa. Você acha que esses caras estão falidos ou, enfim... Né? Mas aí o ponto é que eu acho que tanto por intenções explícitas e, sei lá, maléficas, qual a palavra que a gente quer usar, a pessoa tem consciência do mal que ela está fazendo para o paciente, vai lá e prescreve, quanto casos, e que a gente pode trazer mais para próximo da nossa realidade, por exemplo, de psicoterapias ineficazes. Que eu acho que é a maior parte dos casos de que as pessoas estão agindo por boa fé, por realmente... Bom, eu estudei numa faculdade de graduação por 5 anos... E o professor lá, que era um cara que tinha 20 anos de experiência, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado, falou que psicanálise funciona.
entre aspas, né? Enfim, mas que psicanálise é uma abordagem que ainda é passível de ser utilizada para tratar transtornos psiquiátricos. Quem é, sei lá, fulaninha do Instagram que tá falando que psicanálise não funciona? Eu acredito, porque meu professor de universidade, aquele senhorzinho que estudou sei lá quantos anos, fez. E porque a minha mãe fez análise por não sei quantos anos e funcionou para ela. Então, a pessoa vai realmente olhando para a realidade dela, mas sem perceber que... A gente falou disso no outro episódio, que nossos 5 sentidos são limitados para captar a realidade. A gente pega emprestado uma extensão que é tentar diminuir ao máximo os vieses que a gente tem, que é com o método científico, para escrutinar as coisas do modo menos enviesado possível. Não significa que não tem viés, sim, tem viés, mas a gente tenta usar um método que consiga olhar para aquela realidade. E aí, tal coisa funciona ou não funciona? Tal coisa é eficaz ou não é eficaz? Traz mais benefícios do que malefícios? E nesse caso, a gente tem que entrar nisso também, né? Então... eu acho que são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração na equação e não dá para ficar nessa história de preto no branco. Mas, voltando nessa questão ética, né? O primeiro princípio hipocrático, que foi Hipócrates é considerado o pai da medicina, etc., quando a gente está falando em ética na área da saúde, é primum non nocere, que é, primeiro, não causar dano. Então, a primeira coisa que um médico tem que fazer quando um paciente está ali é não piorar a situação do cara. E aí, por alguns motivos, você pode indicar a coisa errada. Por não saber que aquele medicamento que ele ia prescrever ia piorar, ou por saber e ainda assim escolher isso porque ele tinha interesses financeiros por trás. Porque ele ganha uma viagem de final de ano para um resort com a família. A gente sabe que isso acontece. Quanto mais o cara prescreve, mais benefícios ele tem da indústria farmacêutica. Exatamente. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que é muito corrupto. Sim, eu acho que as pessoas são corruptíveis, eu acho tudo isso. Mas é mais ou menos isso de não vestir roupinha de vilões e heróis. E aí, no sentido de que, por exemplo, quem defende muito ou abordagens que não têm evidência de eficácia ou as terapias alternativas. Não, mas porque a Big Pharma quer vender remédios e é cruel por causa disso. Mas quantas pessoas que vendem curso de Reiki e Theta Healing também não têm os interesses financeiros dela? E eu não estou criticando ter interesse financeiro, porque no sistema, como eu disse, que vivemos hoje, precisamos cobrar pelos serviços que prestamos. Mas eu simplesmente acho que não dá para colocar neles a máscara de vilões e, então é um sistema intercorrupto. Até porque o sistema de financiamento de pesquisas hoje funciona de um jeito bem diferente, mas eu acho que você queria falar também, né? Eu posso contar mais uma cena, porque eu pensei cenas, né? Entre dormir e acordar, teve uma outra cena que eu achei muito legal também, que eles estão discutindo como que eles vão aumentar as vendas, por exemplo, da medicação na maior dose, acho. Não sei lá se eu estou falando besteira, mas foi o que eu peguei da cena. E aí, eles estão ali, né? Como é que a gente vai fazer? E tem uma mulher, acho que fazendo a ata da reunião. Uma coisa assim, ela tá ali com uma pranchetinha escrevendo. Não escreve isso, não. E aí, ela pega... E aí, quando ele fala assim, a dosagem tal, a gente precisa, sei lá, aumentar o medicamento, a venda, né? Da dosagem tal. Dela, o oxycoffin, né? Que é o oxicaixão. Gente, a reunião parou, olhou pra cara dela, e ela falou, não, é como eles estão falando isso na internet, né? Tipo, todo mundo chama de oxicaixão. A mulher foi demitida. Um negócio que eu acho genial dessa série também é o nome, primeiro, né? Painkiller, porque, assim, killer, assassino. Então, dá pra fazer um somebody love de palavras aí, pensar sobre isso. Mas quando eles estão pensando no sentido do marketing, como é que a gente vende isso? Por que isso vai ser tão grande? Ele fala sobre, no fim das contas, o homem como animal, o que ele quer? Ele quer evitar a dor e perseguir o prazer. Ele vai ali na raiz do homem animalesco e fala, então o que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro? Resolver a dor. E, cara, isso eu achei também genial, porque, de fato, se você tem um remédio que você toma que tira a sua dor, ou te faz dormir, ou te tira de uma crise emocional, ou, enfim... Cara, é muito bom. Mas te tira toda a tua oportunidade para criar resiliência também para essas situações. Isso que você falou, e é um princípio comportamental real, assim, que existem 2 funções de todos os comportamentos que a gente faz. 2 só.
Ou você se engaja no que você se engaja, porque você vai ter um ganho de prazer com isso. Um reforço. Ou você quer evitar a dor. Ou você faz o que você faz porque você quer evitar algum tipo de sofrimento. São duas motivações. Dá pra ficar mais complexo do que isso quando a gente tá pensando em análise do comportamento, mas, de modo simplificado, são apenas essas duas funções. Exatamente. E aí, ele entra com a medicação, que foi mais ou menos isso que a gente falou mais no começo, né? Que, sim, é uma medicação que a princípio diminuiria a dor, mas aí percebeu-se que ela também tem esse potencial de ter uma experiência prazerosa por conta dessa questão do vício, né? Ela era basicamente uma heroína em cápsula, assim, a formulação muito parecida. Então, e aí também tem um outro ponto que eu acho que entra em toda essa discussão de droga, de opioide, tudo que é quando a gente fala de qualquer tipo de coisa que vicia, que são as questões culturais, políticas, socioeconômicas do lugar, né? Normalmente, os lugares que mais sofrem com esses problemas são os lugares que têm uma pior condição social. Se a gente for falar, por exemplo, da Cracolândia, você fala, não é possível que passa ano, entra governo, sai governo, e as coisas estão iguais, aquele monte de gente ali, e assim, não tem solução. Você vai fazer o quê? O que você faria com aquilo, né? E aí você fala, tira o cara de lá e põe para reabilitação. Mas eu tenho uma dúvida genuína agora. O percentual de abuso de substâncias, será que a prevalência do transtorno por uso de substâncias em pessoas de menor condição social, de condição social mais prejudicada é de fato maior? Porque eu tenho medo de a gente incorrer num reducionismo do tipo, depressão é doença de rico. Mas aí, sim. Se você vai olhar para a prevalência, não necessariamente, assim, não tem a ver a condição socioeconômica, Sim. Não é uma relação direta entre, você não ter dinheiro, então você tem depressão, ou enfim, depressão é falta de louça para lavar, porque o rico não tem, sobra dinheiro, sobra tempo, aí ele fica pensando nos problemas, sabe? Esse tipo de preconceito que é alastrado, e aí eu realmente não sei esse dado em relação ao uso de substâncias, se populações de maior vulnerabilidade social e econômica tendem a ter uma situação de dependência maior, ou se é um negócio observacional, assim, que a gente vê e pensa, putz, de fato. E pelo que eu vou fazer uma pesquisa um pouquinho melhor, mas pelo que eu vi aqui, tem uma coisa muito interessante que pode ser que a gente que seja, na verdade, o contrário. Até porque, assim, de conhecimento geral, quanto executivo que não vive ali na cocaína. Foi o que eu pensei, assim, porque, são drogas de abuso diferente, então o custo de, sei lá, crack e drogas mais baratas que vão vender nas ruas não é o mesmo tipo de substância que vira dependente, mas em meios sociais de pessoas com muito dinheiro, inclusive, existe um abuso, assim, desenfreado de substâncias. Inclusive, a lisdexanfetamina, que é a medicação que é o nome comercial do Venvance, e outras substâncias que são prescritas e são muito caras quando vendidas no mercado, enfim, com receita médica, etc., mas que viraram uma droga de abuso em ambientes tanto de festas, recreativos, quanto para trabalhar. Porque, por exemplo, ainda que a pessoa não seja diagnosticada com um transtorno que se beneficiaria dessa substância para tratamento, como TDAH e alguns outros casos em que é prescrito o Venvance, se é bom para a pessoa que tem TDAH, então eu vou ficar mais, melhorar focado. minha cognição e ficar mais focado se eu fizer o uso. E são pessoas que têm muito dinheiro, porque é uma substância super cara. Sim. Então, eu fico me perguntando, assim, o quanto... Existe uma pesquisa da FGV que aponta que 62% dos usuários de droga no Brasil são da classe A. Fica na mesa mais uma polêmica. Fica na mesa mais uma polêmica. Porque eu realmente tenho medo de cair nessa discussão, porque eu sinto que na psicologia, e mais um motivo de cancelamento, muito eu sinto que hoje em dia, olhando para o contexto de universidades, da psicologia, olhando para debates em redes sociais, em fóruns de WhatsApp e locais que eu acompanho, assim, de psicólogos, o debate sempre cai num cunho muito mais político do que científico. Sim. E é claro, não estamos dizendo que a ciência é neutra, 100% neutra, e ninguém tem... Existe algum nível de viés influenciando, sim, a tomada de decisão científica, mas a gente tenta minimizar ao máximo possível esses vieses e olhar para os dados da forma mais crítica possível. Mas quando você torna político um debate que era para ser científico... Assim, existe... E, claro, entre esses dois campos tem nuances que se dialogam, né? É difícil a gente simplificar desse jeito, mas é muito perigoso a gente incorrer nesse risco de ficar problematizando coisas que, às vezes, assim... Enfim. Alguém tem alguma recomendação de filme, de livro? Eu pensei em um filme que eu acho que flerta aí um pouco com
temática, que é Requiem for a Dream. Requiem para um sonho. Requiem para um sonho. Requiem para um sonho. Requiem para um sonho. Que eu sempre procuro... É o tipo de um cântido, não é? O Requiem, essa palavra significa... Eu sempre esqueço, eu acho que é. Boiei de novo. É um filme dos anos, acho que 2000. Esse ou filme é década muito de 90, bom. não sei. Meu Deus do céu. Aquela mulher que tá fazendo a dieta. Então, esse filme ele é muito bom por quê? Porque ele mexe com o uso de droga recreativa, mexe com o uso de drogas por motivos psiquiátricos que dá ruim, ele mexe com a questão das drogas para emagrecer. Ele é sensacional. É um filme que você vai sair com o estômago embrulhado. Não veja em um dia que você estiver triste. Veja se você quiser parar de usar alguma coisa. Que você vê aquele negócio, você fala, o quê? Nunca mais vou pôr X na minha boca. Aí, depois de um tempo, você esquece e faz tudo de novo. Mas vale continuar, né, reassistindo. Acho muito bom. Alguém tem mais filmes? Sempre que eu penso em abuso de substâncias, eu vou pra Euforia. Porque foi a coisa mais recente que eu mais gostei de como eles retratam. Tanto a fotografia, com eles passam esse negócio do entorpecimento pela substância de uma forma muito bonita, assim. A fotografia é bonita, os tons, a paleta da série é bonita. Sim. E eles mostram, acho que, de fato, usar drogas pode ser uma experiência super legal para aquele adolescente. E é o caminho de você falar, não, vai ser horrível. Não, você vai produzir no seu corpo uma experiência que pode ser incrível, mas, óbvio, acoplada de muitos malefícios e prejuízos potenciais, assim. E acho que consegue mostrar bem essas realidades sem só, entre aspas, demonizar as drogas, mas mostrando que na experiência do uso de droga, você vai ter um benefício e a gente tem que falar sobre isso. Sim. Porque... Eu tô tentando achar o nome do cara aqui. Ele fez um TED Talk, eu não sei qual que é o nome dele. Eu vou procurar e vou pôr nas referências. Eu sempre digo isso e esqueço. Mas agora eu não me lembro. Mas ele é um cara negro. Ele é de uma periferia dos Estados Unidos. Ele era, né? Passou a vida e tal. E ele fala muito sobre a guerra das drogas no sentido de que, assim, ele traz esses tipos de dados. A maioria das pessoas que consomem drogas são ricos. Por exemplo, cocaína é uma droga cara. Nenhuma droga tem o potencial de te viciar primeira vez, né? Essa coisa que a gente escuta da nossa mãe, da nossa avó. Não, neurobiologicamente, seu cérebro não se vicia em uma vez. Não existe isso. A heroína, eu acho que a partir de 5 usos ela pode te viciar. É a droga que mais vicia mais rápido. Mas não existe... o cérebro não muda do nada. Você não experimenta... Não vão usar isso para experimentar coisa, hein? Mas não acontece. É mais aquela questão do psicológico, né? Que acho que a pessoa volta. E ele fala assim, muitas pessoas usam droga de forma recreativa, sem que isso traga um prejuízo na vida. E assim, será mesmo que o caminho é a gente demonizar todos os tipos de droga, sendo que na história da humanidade sempre usamos drogas, sempre usamos opioides, sempre... Mas é que agora a coisa tá meio sintética, né? Tá... Isso aí vai dar um câncer. Eu vou cortar e Não, mas é verdade. Ótimo. Essa palestra desse cara... Essa palestra desse cara é sensacional. Porque, assim, eu acho que existe os dois lados. Existe o lado de que o abuso... Tudo que a gente faz com abuso tem o potencial de dar ruim, né? Você come só brócolis, vai dar ruim. Não precisa disso. Mas será que o caminho... E não é nem uma fala minha, né? Você vai fazer um corte e vai parecer que é uma fala minha. É uma fala do cara. E esse cara, a palestra dele é sensacional. Porque você começa meio assim, mano, o que esse cara vai falar? E ele vai desenvolvendo o raciocínio e é bem interessante. Ele não vai me convencer. Não, mas não é nem questão de... Mas porque você tem clareza de que, tipo, a proibição é um caminho... Não, é porque eu acho que não existe nada de positivo que pode vir do abuso de uma substância. Mas do uso, não do abuso. Não sei, eu sou caretíssima. Nossa, que curioso. Não sabia desse seu lado. Eu sou caretíssima. Você não bebe? Bebo. Fica bebaça de vez em quando? Não. É porque... Então, e aí eu acho que pessoas eu que acho defendem que, assim, esse argumento também falam bastante sobre a questão do álcool ser uma substância legalizada. Que tem um potencial destrutivo, só que também não vamos ser ingênuos de falar o álcool é legalizado, então vamos legalizar, tipo, a heroína. Não é isso, nunca a discussão não é essa, né? Por isso, é exatamente o que eu sempre gosto de trazer em todos os episódios. Nuances das questões. Nada é uma coisa só. Não existe isso de, é muito bom, é muito ruim. Tem muitos lados, né? Uma pessoa que, por exemplo, sei lá, tem transtorno do pânico e ela começa a tomar um benzodiazepínico, um benzodiazepínico nas crises, e ela usa aquilo de uma forma bem usada, aquilo tem um potencial, assim, de, nossa, melhorar muito a vida dela.
né? Agora, uma pessoa que toma todos os dias para dormir, porque é gostosinho, e daí, putz, de repente, quando você vê, você tá tomando todo dia porque tá irritado. De repente, você tá com amnésia, de repente, você tá dirigindo sem saber para onde foi, conversando com pessoas sem saber que você conversou. Mas indo por esse caminho do meio, eu parto do pressuposto de que sim, podemos problematizar a indústria farmacêutica. Podemos problematizar as categorias diagnósticas dos transtornos psiquiátricos, inclusive. Sim. Podemos problematizar a prescrição indiscriminada de medicamentos psiquiátricos e também a medicalização da vida cotidiana, em que as pessoas não toleram desconforto e já querem tomar remédio. Podemos problematizar e debater a respeito de tudo isso, sim. Mas eu acho que ir para um outro extremo e dizer que psicopatologias não existem, de que a indústria farmacêutica só quer o mal e a morte de todos nós, também cai em outro problema, porque as pessoas que se beneficiariam de um uso correto do medicamento, por exemplo, podem até ficar ainda mais retraídas em relação ao uso. Então, é muito frequente que o papel do psicólogo seja de psicoeducação do paciente em relação à importância do uso da medicação. Porque vários mitos do tipo, mas se eu tomar, eu vou ficar dependente pro resto da vida. Não, mas eu quero melhorar sem usar nenhuma droga, porque medicamentos são drogas psiquiátricas. Então, assim, se a gente difunde muito esse outro lado extremo do discurso de que a Big Pharma só faz substâncias que viciam e etc, etc, e cai, né, sem olhar para esse meio do caminho, é muito perigoso o que pode produzir no imaginário popular sobre o que são medicações psiquiátricas. Porque as pessoas, quando elas têm a prescrição, fazem do jeito correto, indicado pelo psiquiatra e Mas etc... não é esse tipo de prescrição que me... Mas que também deixa, pode ser, né? Porque tem remédios mal prescritos, tem psiquiatras. Mas assim, até antibiótico, gente, vocês lembram? Não muito no passado, a gente podia comprar antibióticos sem receita? Sim. E aí, gente, isso cria um problema de saúde pública no longo prazo que, sei lá, você fez uso de antibiótico a vida inteira. E aí, a tua bactéria foi ficando cada vez mais resistente. O antibiótico, sei lá, aquele simples, já não, aí tem que ser um composto. Aí tem que ter 2, 3 antibióticos combinados para poder fazer efeito, enfim. Isso, ao longo do tempo, quando você for uma idosa e tiver numa UTI, pegar, sei lá, uma infecção... Não vai ter antibiótico, não vai ter ciclo de antibiótico endovenoso que vai fazer você sair dessa intervenção. Né? Então, regulamentou-se que agora o antibiótico só pode ser comprado com receita e tal. Mas, gente, aparece com dor de garganta num otorrino para ver se ele não te dá um antibiótico. Impressionante. E aí, sem o menor tipo de exame, assim... Não, ele até você olha. Tossiu, olha o quê? Ele até olha a garganta ali. Realmente está aqui irritada, eu vou te dar um antibiótico. Mas você sabe quando que eu comecei a reparar que nem toda dor de garganta precisa de um antibiótico, uma vez que eu fiquei doente na França. E aí, eu estava com uma dor de garganta horrorosa, muita dor de garganta e febre alta. Então, na minha cabeça, obviamente, eu precisava de um antibiótico. É óbvio que na Europa seria muito mais difícil de conseguir do que no Brasil, porque no Brasil você pede ali, né? É fácil. Tem farmácias de bairro que vendem. Enfim, ainda que eles tentaram regular. Mas eu marquei a consulta, eu fui no médico, né? Falei dos meus sintomas, o médico pegou um cotonete desse tamanho, passou ali na minha garganta, né? Fez uma raspagem ali, enfim, e colocou o cotonete para reagir numa substância. E aí ele falou bem assim, não é bactéria, você está com sintomas virais. Ele me deu Tilenol e água. Tipo, boa sorte. Compra uma pastilha, se tiver muito ruim. É isso. Eu saí de lá frustradíssima. E eu falei bem assim, mas você não tá vendo que eu tô com febre? Eu tô morrendo de dor e não sei o quê. Ele falou, não, é viral. É só esperar o sintoma passar. Essa frase é muito importante, do só esperar o sintoma passar, porque a gente cai para um dos vieses que a gente tem quando a gente está falando em psicologia baseada em evidências, é que a gente, às vezes, desconsidera o curso natural da doença. Sim, total. Então, adivinha porque que aconteceu, a dor é insuportável. Adivinha o que aconteceu 2, 3 dias depois? Eu tava ótimo. Uhum. E não precisei tomar um antibiótico, entendeu? Exato. Então, eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas... agora falando mais do contexto de psicoterapia, né? Na área da saúde, é comum que você busque ajuda quando a coisa está insuportável. Uhum. Aí você foi numa intervenção de um psicanalista... Vamos parar de falar de psicanálise. Foi fazer uma constelação familiar, porque você estava desesperado com um problema psicológico familiar, enfim, você achou que isso poderia resolver. Só que aí passou, sei lá, uma semana e você foi se tranquilizando.
é normal que questões do nosso cotidiano, contextuais, mexam com os nossos afetos. As emoções são eliciadas, acontece tudo aquele reviravolta e depois de um tempo você vai esquecendo. Igual o luto. É esperado que você passe por um período muito sofrido depois da morte de alguém. Isso não significa que necessariamente você precisa de uma intervenção psiquiátrica. Inclusive, deu todo um debate no DSM-5-TR, que foi incluído o luto prolongado, que chama transtorno do luto prolongado. O quanto o luto é natural, o quanto não é. Mas as pessoas problematizam também sem ler, né? Porque, assim, existe o luto e existe a pessoa que para a vida depois de um luto e não volta mais. E aí você faz o quê? Não, o luto é normal, deixa ela lá. Não, né? É o que a gente fala, a emoção é condizente com o fato? Sim, mas a intensidade e a duração da emoção é condizente com o fato ainda? Não, então a gente tem que ver. E eu acho que partir do pressuposto de que tudo é... Então, assim... Tem, de novo, os dois extremos. Tudo é normal e nada é passível de intervenção psiquiátrica porque, são coisas da vida. Não, gente, existe tecnologia hoje, tanto intervenção psicoterápica quanto farmacológica, para atenuar sofrimento e te fazer viver melhor, ótimo. Por outro lado, você passou por um mínimo desconforto contextual e já acha que você precisa partir para medicação, também é um outro extremo problemático. Parta para a meditação, ao invés. Mas eu acho que bons profissionais talvez consigam fazer essa diferenciação e talvez seja o papel não do leigo, mas, estou sentindo um desconforto que está me incomodando, deixa eu ir num psicólogo, num psiquiatra. Porque muita gente, inclusive, relata isso. O psiquiatra me ouviu por 5 minutos e me prescreveu um negócio. Igual você estava falando da história do antibiótico, mas com psiquiatras. Sertralina para todo mundo. Você nem ouviu. Sertralina é impressionante, né? Assim, você espirrou ali no psiquiatra sertralina. Não significa que a sertralina não é um ótimo antidepressivo para algumas pessoas. Exato. Né? Para ninguém escutar e achar. É porque eu acho que é o mais classicão, assim. Mas eu acho que o ponto todo é... Bons profissionais teriam que se valer desse conhecimento e usar com parcimônia. Mas aí também a gente volta para o debate de que o profissional também é corruptível e também está passível a erros, sejam intencionais ou sem intencionalidade. E aí a gente fica assim, mas eu queria voltar para uma pergunta que a gente não respondeu mais cedo sobre a questão de, os estudos são financiados pela Big Pharma. Hoje em dia, tem entidades que geralmente são contratadas por essas empresas para fazerem a pesquisa. Significa que não existe nenhum tipo de viés? Não, a gente sempre tem que estar atento. Inclusive, quando você lê pesquisas e artigos, tem um negócio que chama conflitos de interesse lá no final. E é obrigatório que você... não que necessariamente todo mundo faça isso, mas espera-se que o pesquisador que está fazendo a pesquisa declare quais são os conflitos de interesse que ele tem ali naquele contexto. Mas também... A regulamentação não é a mesma da que era nos anos 50 em relação à produção de literatura científica. Então, é muito mais difícil que a pesquisa inteira, e é muito caro fazer um ensaio clínico randomizado, é muito caro fazer pesquisa. Mas, sim, quem detém mais dinheiro, detém mais poder, então você pensa, então a indústria está comprando todos os pesquisadores para dar o resultado deles a favor do que eles esperam. Existe essa possibilidade? Sim, mas o risco foi minimizado a partir do momento de que a sociedade diagnosticou esse problema, né? De que, de fato, eles tinham mais poder, então eles podiam manipular a verdade a favor dos interesses comerciais deles. E aí foram criados esses comitês, esses centros de pesquisa, não sei a tradução de CRO direito em português, mas são centros que tendem a ser menos enviesados para produzir a pesquisa e, a partir disso, enviar a informação para a empresa e dizer, enfim, fazer os reportes, relatórios da eficácia, efetividade e etc. dos remédios. Então, a gente também tem que assistir com o recorte da época, né? Que era diferente. Sim, total. É totalmente diferente. Claro que, assim, tem coisas que a gente ainda pode ver de parecido e fazer... né? Porque sempre quem quer dar um jeitinho, sempre dá um jeitinho, né? O Rivotril foi o segundo remédio mais vendido no país. Em 2022, ele perde apenas para um anticoncepcional distribuído pelo SUS. E inclusive uma coisa de Rivotril, que isso não confia em mim, busquem a fonte real, mas eu lembro de ter visto em alguma pesquisa, algum dado sobre o quanto outras especialidades médicas prescrevem remédios psiquiátricos. Então, muitas mulheres que vão ao ginecologista e relatam qualquer queixa em relação à libido ou alguma outra questão. E não necessariamente, talvez seja um ginecologista com mais de uma especialidade, ok, mas a gente acha que não necessariamente os médicos de todas as especialidades, por mais que eles estejam aptos a prescrever, eles têm um conhecimento. Então, o ideal talvez seria encaminhar
para um psiquiatra que, de fato, conheça, para ele avaliar se precisa ou não da medicação. Porque virou normal. Toma um Rivotrilzinho. Exato, como se fosse... Toma uma fluoxetinazinha. Eu acho engraçado que nesses contextos normalmente é no diminutivo, né? Mas pra gente fechar esse tópico, eu acho que a série abre, né, várias discussões, mas uma das caixinhas que a gente abre é essa possibilidade de viés em pesquisas produzidas que contemplam, que se relacionam com interesses da indústria farmacêutica. Acho que alguns riscos reais que a gente tem que se ater hoje, porque eu sempre falei também, parece que eu sou pró-Big Pharma, alguma coisa nesse sentido, mas não. Tem riscos do tipo lobby, que ainda acontece até hoje, por mais que tenham algumas restrições, por exemplo, de propagandas, tipos de propagandas que podem ser feitas pelo marketing médico, né? Vamos colocar assim. Lobby ainda é feito muito, advocacy, essas questões. Além disso, spin. Spin é uma interpretação, quando você produz um estudo, ainda que ele não seja financiado pela Big Pharma e tenha o interesse explícito dela ali, na hora de você interpretar o resultado daquele dado, você puxa a brasa para sua sardinha e fala, não, realmente dá para você colocar mais... Como mentir com estatística, né? Exato, que é um livro que a gente já indicou aqui, né? Dá para você colocar nos holofotes os dados que são favoráveis aos seus interesses. E também tem como você... Tem spin, tem lobby. Eu tinha pensado numa outra coisa que a gente tinha que ficar atento. Que quando o desenho do estudo, você escolhe os delineamentos de pesquisa de acordo com a pergunta de pesquisa que você tem. Mas você pode manipular as variáveis e conversar ali com o estatístico de modo que elas fiquem mais favoráveis ao desfecho que você está querendo. Então, por isso que o profissional da saúde, ele precisa saber ler artigo científico, ele precisa entender o mínimo de entender muita metodologia científica e o mínimo de estatística para conseguir fazer uma interpretação desses resultados. Porque, por mais que, sim, existam organizações que não as indústrias que estão produzindo esses estudos, eles não são livres de vieses. Então, a gente tem que estar esperto em relação a isso. Mas eu acho que o caminho não é dizer, não, se veio dali eu não quero nem ler. É sim, eu quero ler, mas quais os cuidados que eu tenho que tomar na leitura? Esses 3 são exemplos. E o perigo de indústrias que não são submetidas a essa regulamentação é que, por exemplo, a indústria das terapias alternativas, elas não têm uma regulamentação. Qual é o perigo da não regulamentação também, né? Por mais que eu seja, sim, a favor da liberdade, acho que em alguns casos, quando a gente está falando de saúde pública, a indústria das terapias alternativas você não tem que se submeter com esse nível de rigor aos processos. Um remédio que vai entrar no mercado, ele tem muitas barreiras para entrar, porque órgãos regulatórios vão lá e vão avaliar aquela cápsula, avaliar aquele conteúdo, avaliar 1000 coisas. As terapias também, a gente responde para um conselho de classe que a gente não pode fazer o que a gente quiser ali enfim, não quero falar. Não poderíamos, Mas, teoricamente, deveria existir uma proteção de que a nossa prática é embasada cientificamente e esse rigor técnico-científico não é cobrado nas terapias alternativas. Então, assim, além de a gente não poder dizer que a Big Pharma só tem interesses financeiros, vamos boicotar e não usar remédios psiquiátricos ou não falar em psicopatologia, existe, por essas várias questões que eu já expliquei, existe um risco maior, porque não tem regulamentação no mercado alternativo. Mercado alternativo é um negócio... Pensei em 2 coisas, uma depois eu falo, a outra é... A nossa discussão, ela é de um nível muito alto, no sentido de que, assim, eu não sei qual... Eu adoro ler livros que falam, por exemplo, esse Roucos e Sufocados, né? Livros de indústria, assim... de uma mãe que levou uma criança no médico, eu não sei onde é que... Esse eu preciso procurar a referência, eu não me lembro. E a criança estava com os exames de sangue totalmente alterados, e a mãe falou, mas eu sempre dou o miojo da Turma da Mônica, que é para crianças, afinal é da Turma da Mônica, né? Qual pode ser o problema? A gente também tem que lembrar que quando um ginecologista passa um Rivotril para uma pessoa que não faz ideia do que é... Sei lá, tem gente que não sabe, não tem obrigação, né? Pensa uma pessoa... Podemos até falar, nossa, uma pessoa analfabeta. Não, pensa uma pessoa comum, que não tem interesse em psicologia, psiquiatria, nada. Não, esse remédio é o que vai te ajudar a dormir. A pessoa vai tomar. E daqui a 5 anos ela está viciada no negócio e não consegue dormir sem. Isso é uma coisa que me ocorreu no sentido de psicoeducar a população, né? E como é importante que tenha escrito no cigarro, você infarta, porque, sei lá, né? A pessoa não é obrigada a saber que infarta, enfim. E uma outra coisa, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio... Eu encontrei uma reportagem de uma mãe que está processando alguma indústria farmacêutica, não sei qual, né, qual das empresas, porque o filho dela começou a tomar antidepressivo e ele se suicidou logo após. E tem aquela questão do antidepressivo que na bula você lê, né? É engraçado. Isso eu acho uma figura, assim,
tô dando risada por causa da minha própria experiência, né? Ah, eu vou tomar remédio pra não me matar. E aí na bula tá tipo, cuidado, você pode querer morrer. Aí você pensa, mano... Enfim, e o cara se matou. E aí, de fato, existem outros fatores. A gente não pode olhar para esse fenômeno e dizer, não, com certeza foi um antidepressivo, porque ele já estava numa crise e tudo mais. Mas é isso, a gente não... Até que ponto a gente tem certeza absoluta de bater o martelo do que a gente sabe, né? Tudo eu acho que tem que ser questionado. Ai, gente, eu tive uma outra ideia de episódio. Quando você estava falando, e agora que você falou do miojo de novo, a indústria alimentícia. Adoro. Que vende para nós que, nossa, que leite é forte, porque a gente precisa de cálcio, para não sei o quê, que o Toddy deixa forte, que comida enlatada é bom porque é prático. Nossa, eu adoro. Completa. Mas eu sou vegana chata, hein? Você quer fazer esse episódio comigo? Vixe. Eu quero, porque eu acho que está muito ligado com... saúde mental, né? Muito. Sono, alimento e exercício. Existem alimentos que são altamente palatáveis e que não alimentam e que fazem com que a pessoa continue sentindo fome e com isso ela vai, enfim. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, mas eu acho também que quando eu acho que dá para amarrar com isso que a gente fala de, somos enganados pela indústria farmacêutica. Mas nós somos. Porque qual é o nível? Eu entendo que nem todo mundo tem obrigação, mas qual é o nosso nível de responsabilidade nisso? Já que a gente tem algum grau de consciência de que é importante a gente consumir as coisas com o mínimo de crítica, né? Eu acho que é sempre, se a gente puder deixar um recado, é cultivar a crítica. A dúvida, né? Será que tá escrito aqui na embalagem que emagrece? Tá escrito na embalagem que faz bem? É fit. Aí você vai olhar a lista de ingredientes. Você quer olhar cheio de farinha, o primeiro. Não tem açúcar, mas daí tem lá sacarose, maltodextrina. Em nenhum momento tá escrito na embalagem que o primeiro ingrediente é o que tem mais. Tem muita gente que não sabe disso. Então, por exemplo, você vai comprar uma geleia, aí tá lá, ingredientes, morango, açúcar. Açúcar, depois morango, na verdade. E aí você olha e fala, não, tem açúcar. Não. O segundo ingrediente que mais tem nesse negócio aqui é açúcar. As pessoas não sabem. O modo de... Não, mas assim, a pessoa olhar para uma geleia e achar que tem açúcar, tudo bem, mas você olhar para tem macarrão... Sim, sem adição de açúcar, aí você vai ver... É complicado. Me deu uma vontade de comer miojo, gente. Nossa. Meu Deus. Depois dessa eu quero até ir embora. Não aprendeu nada. Não aprendi nada. Vou tomar Rivotril e comer miojo. Mas eu... Ai, queria que fosse brincadeira. E fumar um cigarro. Cigarrinho de menta, só pra fechar. Gente, você sabe que eu conheci uma pessoa que ela ia comprar cigarro na banquinha e aí ela olhava atrás, tipo... Daí ela falava assim, não, impotência não, deixa eu escolher esse outro aqui. Eu não gosto quando você envelhece. Quando você envelhece, eu não gosto. Eu prefiro quando você infarta. Letícia. Eu tô abrindo aqui meu coração. É uma autorrevelação perigosa, né? Eu prefiro. Eu olho e falo, você envelhece, eu pago pra ficar com botox. Devia ter um disclaimer, tipo, um aviso, assim, tipo, não nos copiem, não façam o que a gente tá falando, tomem cuidado com tudo que a gente fala aqui. No nosso podcast, não nos escutem, era assim. Cancelem nosso episódio, cancelem tudo, tá tudo cancelado. Acho que esse episódio foi cancelado. Mas também eu acho que parte um pouco da história da autorresponsabilidade que a gente tava falando no consumo de informações, porque, eu não sei, eu tendo a concordar com algumas pessoas que dizem que a gente foi ficando infantilizado no sentido de terceirizar a responsabilidade. Total. Então, assim, não se pode mais falar X, porque senão as pessoas vão ser influenciadas de Y maneira. Só que essa influência também tem uma responsabilidade de quem está consumindo, né, a coisa. Então, eu acho que como a gente vai se eximindo... Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Eu acho que a educação que a gente recebe é uma educação do que, tipo assim, eu falo, você cala e não questiona, porque se você questionar, você vai ser punido. Nossa, então, a gente mas assim, a galerinha de hoje em dia, eu acho que toda essa geração do TikTok, a galerinha de agora, a gente vai no nosso consultório... Eu acho que é uma galera... É porque eu não sou do TikTok, mas eu acho que é uma galera muito alienada. Mas o nosso consultório daqui a 20 anos vai ser muito curioso, porque essa galera tem uma criação totalmente infantilizada e fragilizada e muito dependente de... Por exemplo, quando você fala do chat GPT, a gente tem um episódio sobre isso também, quando as pessoas usam o chat GPT, elas usam sem crítica muitas vezes. Então, essa geração tá bem... Vai ser complicado. Nossa, e eu acho que isso liga também... Essa discussão foi levando para vários pontos, né? Mas liga com... Assim são os nossos cafés. Que liga com aquele livro que foi bastante comentado, do Nação Dopamina. Que é claro que também temos que ler com alguma crítica. Porque quando um livro, ele parte de pesquisas, ou sei lá, é feito...
PhD em psicologia. Sim, mas o livro também tem interesses comerciais, né? Sim. E acaba tendo... as coisas são mais apelativas comercialmente quando elas são mais exageradas. Então, você tem que tomar cuidado com ênfases e vieses, é claro, na literatura que não é científica, na científica também, mas enfim. É um livro que, assim, problematiza essa questão toda, né? De o quanto a gente está numa sociedade que valoriza sentir prazer a todo custo. Só que, enquanto você busca esse prazer desenfreado e tenta frear a dor, o que sobra de experiência? O que sobra de humanidade, né? Porque muitas vezes, ao lidar com as dores e desafios e desconfortos, e até você falou isso, eu anotei aqui que eu queria puxar esse gancho da questão da resiliência, porque sentir algum nível de dor, seja física ou psíquica, é salutar. E entender a dor, inclusive, como a DBT coloca, e outras emoções, como sinalizadores pra gente. Tanto que, quando eu vou falar desses exemplos e tal, em psicologia, eu trago aquela doença que, inclusive, eu não sei o nome, mas é aquela doença que a pessoa não tem sensibilidade nenhuma e não sente dor. Isso é uma alteração genética, eu não sei qual que é o nome. Eu não sei o nome, mas é uma alteração genética. Mas me marcou muito, assim, pra usar como uma metáfora, enfim, um exemplo de que se a pessoa não tem nenhum receptor pra dor física, ela corre muitos riscos reais, do tipo... Ela não sabe se está queimando a mão no fogo e como isso pode ser perigoso e gerar queimaduras gravíssimas. Ela não sabe se ela está andando com a perna quebrada. Não sabe. E isso também vale. Eu acho que a gente pode transpor isso para questões psicológicas. Você deixa de ter parâmetro se você não ouve a sua dor. Um paciente com estresse pós-traumático, se você vai tratar ele está tomando benzodiazepínico, não adianta. O tratamento está completamente comprometido. Então, assim... A crítica dele está comprometida. Porque assim, se eu tô assim, muito puta da vida e vocês me dão um Rivotril, eu vou ficar tipo, não, tá tranquilo. Façamos o que vocês quiserem. Não é assim, né? Então, e você tem que tratar. Senão, você vai ficar o resto da vida com aquilo ali. Então, quer dizer, você vai ter que, para sair do inferno, você tem que se queimar. Eu adorei que essa discussão, a gente não tava dando nada por esse episódio. Verdade. E ele ficou E vai abrindo muitas ramificações. Pra assim, variar, a ampulheta acabou e a gente tá aqui. Blá, 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 blá. Exato. Acho que para encaminhar para o final, eu queria voltar para o título da série em inglês, que eu acho que isso também... Eu não tinha parado para pensar nisso, do Painkiller. E existe uma abordagem na psicologia que é a ACT, a Terapia de Aceitação e Compromisso, que a gente tem as nossas críticas, porque também não é uma panaceia, mas, de todo modo, é uma visão, né? Eu acho que muitos dos... E ela é uma abordagem indicada, inclusive, para dor crônica. E tem a ver com dor que a gente está falando, mas... E tem a ver com a aceitação da dor. Porque se você tem uma dor crônica, você tem que aceitar ela. Ela não vai embora. Então, eu acho que... Mas o que eu ia falar da ACT nem era só do diagnóstico de dor crônica, mas as prerrogativas e pressupostos que eles trazem, né? É justamente a evitação da dor a todo custo que te leva a um lugar muito perigoso. Porque se você olha para a dor e fala, eu não quero sentir essa dor, e luta contra ela, você potencializa e aumenta aquele monstrinho, aquele dragão ali que está crescendo, e você alimenta, na verdade, aquela dor. Talvez, se você aceitar e reconhecer, olha, existe uma dor, mas eu vou fazer as coisas que são valiosas para mim, apesar da dor. E não tentar suprimir, porque é meio que um jogo de força. Quando você tenta abafar ao máximo, ela responde em igual intensidade e acaba fomentando ainda mais, né? Sim. Então, eu acho que esse olhar da ACT contribui para a psicologia e para nós, uma filosofia meio de vida, assim, né? Não necessariamente uma intervenção formal de ACT, mas essa ideia de que, enquanto a gente continuar... evitando os desconfortos. Enquanto a gente continuar evitando os desconfortos, a gente pode também evitar possibilidades de aprendizagem, porque muitas vezes são nas situações mais desafiadoras que a gente mais aprende, mais evolui, mais cria casca, resiliência. E a gente vem de uma geração, a minha, acho que nossa, né, inclusive, que foi poupada de muitos percalços, porque os nossos pais, às vezes, não quiseram passar pra gente as dificuldades que eles enfrentaram. A gente veio de facilidades tecnológicas, tô falando da nossa bolha, claro, né? Mas a gente vem nesse... E eu acho que é muito doido pensar que a gente é a última geração que pegou pré-internet, né? Nossa, eu acho... Eu mais que vocês. Você teve mais anos sem Total. contato. Quantos anos você teve a sua primeira internet? Eu já tinha uns 16, acho. Olha, eu tive a minha então, primeira internet foi com uns 12, eu passei boa parte da minha adolescência ilesa. Não tinha rede social na época. O Orkut, né? Que acho que foi a primeira rede social mais famosinha, assim. Foi depois. Foi bem depois. Eu já era adulta, acho. Sensacional, gente. Nunca mais teremos essa Mas eu acho que eu teria sido uma adolescente que fazia dancinha. Nossa, eu acho que se eu tivesse... que a gente foi poupado dessa vergonha. Se tivesse internet na minha época de adolescência, eu tenho certeza que ia ter dado muito ruim. Hoje teria vergonha de mim. Não, ia ter dado muito ruim. Eu tenho certeza que eu ia... Nossa. Eu não ia saber usar, talvez, na minha adolescência. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia saber usar. Por isso a gente tem que ter mais empatia com os jovens com TDI do TikTok, gente.
Talvez eu fosse a jovem com TDI do TikTok. E sem dúvida eu ia ter uma fada nas minhas personalidades. E um gato. E um gato. Eu acho que eu ia ficar na dancinha mesmo. Tipo, Eu acho que eu ia ter um tipo OnlyFans. Virgínia. Certeza. Nossa, certeza. Tá na hora de encerrar o episódio. Aí, antes de encerrar, você falou da dor, né? E da ACT e tal. E o que a gente precisa aceitar a dor. Eu quero só trazer a fala é bem famosa da Lady Gaga, que ela estava explicando, acho que para Oprah Winfrey, numa entrevista, porque ela tem dores intensas, né? Acho que fibromialgia. Ela tem lúpus também? Não, quem tem lúpus não é a Selena Dias? Gomes. Mas, enfim, ela Mas ela sente tem dor. dores. Ela sente dores, assim, absurdas, né? Paralisantes. E frequentes na vida, e aí ela foi para a DBT. E a pessoa, né, eu não sei se era psicólogo ou psiquiatra que estava atendendo ela nessa abordagem, era lúpus, né? Lúpus e fibromialgia. A Lady Gaga tem lúpus também? Tem. Nossa. E aí, ele apresentou para ela o conceito de aceitação, né? Tipo, a dor existe, mas ao não aceitar que você vai sentir dor frequentemente, você está incluindo um sofrimento na sua vida, né? Então, assim, não tem como a gente te livrar da dor que você está sentindo. Então, você vai ter que aceitar que você vai ter que conviver com essa dor e continuar, né, funcionando apesar dela. E aí, diz que ela ficou putíssima. Ela olhou para a cara do psiquiatra ou do psicólogo e falou assim, não, eu não estou acreditando Que eu tô te pagando pra isso, eu tô vindo aqui né? para você me falar, para eu aceitar a minha dor, né? E aí ele falou exatamente isso. Enfim, eu sei que, né, com certeza isso desenrolou ao longo de algumas sessões e ela foi trabalhando isso nela. E aí ela falou para Oprah, ela falou assim, você não vai acreditar. A dor, ela é uma dor agora tolerável. Ela existe, né, de vez em quando, mas ela diminui. Ela é uma dor que eu consigo conviver. Olha que coisa mais linda. Vamos indicar Monstros S.A.? Nossa, do nada. Não do mais absoluto Não é nada. não foi do Neida. Do É porque Neida. quando você vê o monstro, ele perde a graça. Eles têm medo, não tem da risadinha da criança? Não é uma parada assim? Calma, Não lembro. desenvolve o raciocínio. Quando a gente tem uma coisa que a gente não quer ver e ela tá ali, você tem medo, ela vai ficando cada vez maior. Sim. A hora que sim. você olha o monstro embaixo da cama, você vai ver que, tipo, ele tá ali também, sabe? Olhando pra você, tipo, eita porra, tá tranquilo. A gente tem que olhar o monstro no olho. É sério, é que já tá dando quase... Enfim, é A Letícia tá sexta-feira. com fome. Eu tô com fome, eu tô cansada, eu quero ver uma animação, fumar meu cigarro. Gente, Comer eu nem um miojo e fumo. tomar um Rivotril. Miojo, Rivotril e o meu último cigarro da vida vai ser hoje. Gente do céu. Mas é só, então, pra incutir esperança no final desse episódio, que eu achei que foi... Enfim, discutimos sobre muitas coisas, mas ele foi um pouquinho mais pesado, talvez, né? Que tem uma frase que diz... Enquanto você espera o dia em que não sentirá mais dor, o que anda acontecendo com a sua existência, aqui e agora? Ela amplia ou se restringe? Então, se você ficar condicionado a essa lógica de quando eu não sentir mais dor, então eu vou ser feliz. Mas tem cenários, incluindo da Lady Gaga, por exemplo, que você não pode ter a opção de não sentir mais dor. E outra, nesse segundo cenário, ainda que seja uma doença que tenha cura, por exemplo, e amenizem os sintomas, mas a gente só tem um aqui e agora, né? Então, acho que é um pouco do convite da DBT de estar mindful, de estar atento ao momento presente, em atenção plena, conectado com seus valores e entendendo que, apesar da dor, dá para seguir. Apesar do medo, e eu acho que foi muito legal um episódio que a gente falou, que e tá no livro da Marcia, que a maior parte das intervenções psicoterápicas passa por enfrentar exatamente aquilo que o paciente mais teme. Sim. Que é ativação comportamental na depressão. É o que a Exposição. pessoa menos quer é passar por aquilo. Exposição em caso de fobia específica. Então, de comida, sensibilização sistemática. No caso de uma pessoa que tem uma fobia muito grande a última coisa que alguém tem medo de avião é que a pessoa quer entrar no avião. E ela tem que justamente fazer isso. Então, eu acho que é enfrentar... o fato de que você pode não querer tolerar essa dor, mas talvez seja justamente olhando para ela de uma forma mais afetiva e seguindo apesar da dor que você pode... Enfim, eu não queria que fosse uma mensagem motivacional. Monstros S.A. Porque pode ser bom tomar analgésico também, entendeu? Então, se você... Nossa, agora o negócio vai ficar louco. Não, é sério. Às vezes você toma quando precisar e quando não precisar você não faz abuso, porque às vezes você tem De que vez tolerar em a dor. quando, Rivotril com miojo. De vez em quando, salada e arroz e feijão, não? Um pouco de salada, um pouco de droga. Rivotril é droga! Gente, eu adorei. Eu quero muito terminar esse episódio, porque eu acho que a gente vai, talvez, ser cancelada real. Desculpa, galera. É sexta-feira. Fazendo jus ao título do negócio. Né? Não dá pra também a gente fazer psi cancelada e vir aqui falar Gratidão. gratiluz, meu cu. Vamos terminar? 5 dicas pra se tornar mais produtivo. Ninguém aguenta mais. Rivotril miojo.
Bem Red Bull. Vance. Red Bull. Ah, tinha Red Bull no nosso Tinha Red também. Bull na xícara. Gente, tchau, obrigada. Lá, tchau. Agora o nosso tchau é ali. Tchau, pessoal. Tchau.